Se você quiser saber o real significado ou sentido da Páscoa, quero te pedir para você ficar comigo até o fim deste vídeo, onde eu vou te revelar, à luz das Escrituras da Bíblia, de fato, o que é, de fato, a Páscoa, no seu sentido escriturístico. Antes de nós entrarmos aqui de maneira mais profunda em nosso vídeo, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim, para que você possa sair dele entendendo, de fato, o que significa essa celebração em muitos lugares do mundo, em especial entre os cristãos. Meu nome é Giovanni, você está em nosso canal. Nosso canal tem como objetivo criar conteúdos relacionados a temas bíblicos, teológicos. Falamos também sobre questões relacionadas à nossa mente, em outras áreas também. Antes de nós entrarmos aqui, eu quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário também, compartilhe deste vídeo, visto que é extremamente importante para nós. Nos ajude nesse sentido. Caso você queira nos seguir também nas redes sociais, vai ficar na descrição do vídeo. E caso também você queira contribuir com o nosso canal de forma voluntária, também ficaremos muito gratos, agradecidos a você. Eu quero tomar como base dois textos bíblicos para nós embasar este conteúdo, essa mensagem. O primeiro está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo de número 21. E depois nós vamos ler também a primeira carta em que o apóstolo Paulo escreve, pela divina iluminação e inspiração do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. E nós vamos, na verdade, observar que Deus, na verdade, falou para Moisés sobre a instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 21, diz assim: Moisés chamou a todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês. Matem esses animais para celebrar a Páscoa. Nós vamos observar que esse grande acontecimento, o advento, estava prefigurando para a vinda do Messias, de Jesus, para que se cumprisse tal profecia em Jesus, como se cumpriu. Paulo ele confirma essa verdade quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, diz assim: joguem o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Em outras versões, fala Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ligado? A palavra Páscoa quer dizer passagem. E nós vamos observar que hoje, na verdade, o real significado da Páscoa tem fugido do seu sentido. Muitos acham que é simplesmente a compra, o consumo de chocolates, da Páscoa, coelhinhos. Esse movimento aconteceu nos meados dos anos 1700 na França, quando algumas pessoas pegaram alguns ovos como um símbolo, de certa forma, dentro do misticismo de fertilidade, introduziram ali chocolates na casca daqueles ovos e passaram ali a consumir. Também chegou no Brasil, esse movimento cresceu nos meados dos anos 1930 e fugindo assim do seu sentido, porque hoje as pessoas falam sobre Páscoa. Chegou a Páscoa, vamos lá comprar uma caixa de bombom, vamos comprar chocolate, e se esquecem, na verdade, do real significado, sentido, que de fato a Bíblia menciona. O sentido dentro desses símbolos, dentro da tipologia desse acontecimento aqui, estava falando, apontando
para a vinda de Jesus, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição, que de fato se cumpriu. E é interessante nós observarmos assim, olhando para um contexto histórico, como que foi criado, instituído, estabelecido a Páscoa entre meio a Israel, entre meio aos judeus. Nós vamos observar, olhando lá, quando Deus, por sua ação, ainda que José foi vendido por seus irmãos como escravo, chega ao Egito e se torna um grande líder, um grande governador, e é usado por Deus para salvar o seu povo de uma fome severa. Quando seu pai, seus filhos, suas respectivas famílias saem da onde eles estão, de Canaã, e vão para o Egito. E lá eles permanecem sendo abençoados, crescendo, prosperando, e permanecem por 430 anos, segundo a Bíblia. Eles cresceram muito. Dessas 12 famílias que chegaram lá, a Bíblia faz menção que eles já eram precisamente mais de 1 milhão de pessoas. Já cresceram muito. E eles, de certa forma, se tornaram uma certa ameaça para o Egito. Uma certa ameaça para Faraó, que a Bíblia diz que ele não conhecia a história de José quando nasce. Ele fica com medo. E essa é a razão que ele toma a decisão de escravizar os israelitas. E a Bíblia diz que nessa escravidão, tudo Deus trabalhando para que o povo saísse do Egito e fosse conduzido à terra prometida. Deus levanta Moisés para libertá-los e a libertação acontece. Mas aqui no capítulo de número 12, Deus chega para Moisés e fala o seguinte: olha, fala para os anciões, os líderes, para Israel, para eles instituir e celebrar a Páscoa, para que eu possa abençoar eles. Como que eles vão fazer? Eles vão matar um cordeiro. Esse cordeiro não pode ter defeito. Vão pegar o sangue e espargir sobre os umbrais das portas. Vão pegar pães sem fermentos. Fermento é um símbolo da maldade, do pecado. E vão comer. Vão comer ervas amargas também. E também vão se alimentarem de maneira como estivessem preparados, com um cajado na vossa mão, como que se tivessem que partir a qualquer momento. Então Deus diz a Moisés, e ele transmitiu essa mensagem. E eles assim praticaram nessa ocasião. E também no Antigo Testamento você vai ver muitas ocasiões eles observaram, seguindo dentro do calendário mosaico, judaico, essa festa. E se seguiu, festa também conhecida como os pães asmos, a Páscoa. E nós vamos observar atentamente que isso também era observado no Novo Testamento. Tanto os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João expressa quando Jesus se reúne com os discípulos e ele comemora também a Páscoa, celebra a Páscoa. E nós vamos observar, no entanto, que esse grande acontecimento ele apontava para a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E isso se de fato se cumpriu. Assim como o judeu, para participar da Páscoa, precisava ser circuncidado e assim praticar segundo os ritos, hoje nós como cristãos, quer dizer pequenos cristos, que nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, nós cremos, fomos batizados e hoje nós participamos também da ceia do Senhor, tendo o corpo como seu símbolo e o seu sangue como símbolo também, que é o vinho. Então nós vamos observar que, no entanto, os benefícios que nós podemos alcançar, receber pela fé no sacrifício de Cristo são muitos, partindo dentro de uma ordem que nós podemos observar. Assim como Israel foi abençoado ao celebrar a Páscoa, foram abençoados na mudança de pensamentos,
foram abençoados nas questões relacionadas à salvação, que eles foram salvos ali do Egito, foram abençoados na questão da sua família, foram abençoados em relação à sua saúde física, eles não foram acometidos das pragas, das doenças, enfermidades que invadiram o Egito, foram abençoados financeiramente, porque a proposta que o faraó fez para eles, vocês querem ir embora, mas vocês não vão levar nada consigo. E Deus falou para Moisés, não, essa proposta Israel não vai aceitar. Israel vai sair, mas vai sair com a sua riqueza, a sua prosperidade que conquistou no Egito. Eles vão sair muito prósperos, eu vou abençoar eles. E assim se cumpriu. E hoje, dentro dessa transferindo, esse grande acontecimento para nós, hoje nós sabemos que também a morte e a ressurreição de Cristo, pela fé nós podemos ser abençoados. Isaías capítulo 53 fala sobre o cordeiro que foi morto. Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. João capítulo de número 1, versículo 29, a Bíblia diz que João, quando ouviu, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 5 fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse cordeiro tipificava, apontava para a vinda de Jesus que se cumpriu na sua morte. E nós vamos observar que por meio do sangue de Jesus nós podemos ser perdoados diante de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue que é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. E nós vamos observar que esse sangue também nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por Deus por meio, nos livrando da sua ira. Hebreus capítulo 9 fala que através do sangue nós podemos ter acesso pelo novo e vivo caminho que nos consagrou Jesus. Isso é, pelo poder e a eficácia do seu sangue. Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus, para nos restaurar, para nos dar salvação. Por isso nós precisamos crer sobre essa promessa. Segundo, a questão relacionada à mudança da nossa mentalidade que precisamos ter. A mudança da mentalidade era extremamente importante para Israel, para eles mudarem de vida. Eles precisavam se libertar da mentalidade da escravidão, da opressão que eles estavam vivendo e ter uma mudança, para se tornar portadores de grandes promessas. Para termos uma vida abençoada também não é diferente hoje em Cristo Jesus. É necessário nós termos uma mudança de mente. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, ele se torna. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz que nós precisamos transformar a nossa mente, não se conformando com este mundo. Então a mudança da nossa mente é extremamente importante, dessa programação mental, do nosso inconsciente, por meio do inconsciente, da autossugestão, da imaginação criativa, por meio do conhecimento da palavra de Deus. Se não houver mudança de mente, não vai haver mudança de vida, de resultado. Pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção, emoção gera resultado. Então, os efeitos, trazendo para nós hoje, da morte e da ressurreição de Jesus, rege essa questão de mudança de mente. Nós precisamos, para desfrutarmos da salvação, sermos abençoados em relação ao nosso casamento, a família também. Isso que nós temos essa promessa que Jesus nos prometeu. Mateus capítulo 19, Jesus fala sobre a promessa de abençoar o casamento, a família, e nós cremos de fato que essa promessa é poderosa. A Bíblia, ela vai falar sobre essa promessa condicional que Jesus falou em Mateus no Sermão do Monte, dizendo que aquele que construiu sua casa sobre a rocha é o homem prudente, o que construiu sobre a areia é o homem insensato. Vieram as chuvas, ventos e combateram aquela casa. E a casa que estava na rocha permaneceu, mas a casa que estava sobre a areia foi derrubada. Ou seja, o que pode fazer nós
cairmos, o que pode fazer nós sermos derrubados é o que? É a falta da prática da palavra de Deus, é vivermos a palavra que Jesus nos assegurou. Mas Ele nos prometeu nos abençoar. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham nela podem edificar. Então Deus pode nos dar o crescimento espiritual. 4 passos para nós mantermos um casamento, uma família abençoada: vida espiritual, vida de oração, leitura da palavra, estarmos professando a mesma fé, congregando junto. Segundo, a arte do diálogo, da conexão, estarmos ali. Terceiro, é questão financeira. 80% dos casais hoje se separam por problemas financeiros. E quarto ponto interessante, vida íntima, que é necessário termos. Salomão nos ensina no livro de Cantares, pois o livro se interpreta no seu sentido literal, quando Salomão expressa o seu amor a uma jovem sunamita. Mas enfim, a bênção de Deus também para com Israel veio em relação à sua saúde. Praga nenhuma enfermidade atingiu o povo de Israel. E hoje nós trazemos para o poder do sacrifício de Jesus, o poder das suas promessas. Os benefícios que nós podemos desfrutar também está relacionado à cura das enfermidades, das doenças. O templo, que é o nosso corpo, ele não é um templo de enfermidade e doença, mas ele é o templo do Espírito Santo. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo de número 17, essa profecia se cumpriu em Jesus, quando em seu tempo ele curou muitas enfermidades, doenças, para que se cumprisse. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E Ele continua curando também nos nossos dias, hoje. Não importa a sua enfermidade, a doença que você esteja, quem sabe, sofrendo, quem sabe é um câncer, a AIDS, diabetes, não importa qual o tipo de enfermidade, você pode ser curado por Jesus. Jesus pode curar tanto a tua alma como o teu corpo físico, porque é promessa. Nós podemos nos assegurar dessa promessa. Nós vamos observar o último ponto para corrermos para finalizar, que Deus abençoou Israel na questão financeira, como já enfatizamos aqui, para que eles não saíssem pobres do Egito, mas que eles saíssem prósperos. E hoje, à luz das Escrituras, nós vamos ver também que, por meio de Cristo, Ele não simplesmente quer abençoar-nos quanto à mudança de mente, salvação, casamento, família, mas Ele quer nos abençoar na questão financeira também. A Bíblia diz em Ageu 2:8 que Deus é o dono do ouro e dono da prata. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que é Ele que enriquece e é Ele que empobrece. Então Deus nos abençoa. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz que sendo Jesus rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós venhamos nos enriquecer. A riqueza não é simplesmente espiritual, é na questão financeira. Quando nós entendemos que nós somos mordomos de Deus, que nós podemos administrar a questão financeira para poder abençoar a nós, a nossa família, outras pessoas, sermos generosos, Deus nos abençoa. A Bíblia fala sobre Salomão, que era um homem muito rico e próspero. E essa prosperidade vem de quem? Não veio do inimigo, do adversário, veio de Deus. A Bíblia fala também sobre que Abraão era um homem muito rico em ouro, prata, escravos. A Bíblia também diz que Jó era um homem muito rico em seu tempo, o homem mais rico da sua época. E a prosperidade era de Deus, Deus que abençoou. A Bíblia fala também sobre as mulheres que serviam Jesus com seus bens. Lucas capítulo 8. A igreja de Atos, a Bíblia diz que tinham muitas pessoas prósperas que traziam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Então a prosperidade, ela é de Deus. É Deus que faz nos prosperar financeiramente. Quando nós observamos as leis relacionadas ao dinheiro, a lei do fazer mais dinheiro, a lei do economizar, do gastar, do investir, nós podemos sermos prósperos financeiramente. Para nós concluirmos aqui, nós trouxemos para você, só para recapitular, nós trouxemos aqui o real, o verdadeiro sentido da Páscoa. Que não é simplesmente o que muitos pensam, comer chocolate, simplesmente, não. O real sentido se deu naquele contexto histórico, quando Deus disse
a Israel por meio de Moisés para instituir a Páscoa, que prefigurava, apontava para a vinda do Messias. Ou seja, de forma profética se cumpriu esse grande advento na morte e na ressurreição de Jesus. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa, mas o sentido é esse. E assim como Deus abençoou Israel quando eles celebraram a Páscoa, tiveram mudança de mente, foram abençoados em relação à sua vida espiritual, quanto à sua salvação, casamento, família, vida em relação à saúde, à vida financeira, essas promessas também por meio de Cristo, elas permanecem válidas. Elas permanecem também para nós hoje. Para nós desfrutarmos, precisamos ter fé, precisamos crer, precisamos buscar. Deus pode te abençoar nessas áreas da sua vida. A mudança da sua mente, o seu estado emocional, quem sabe você está vivenciando aí um momento de depressão, de um quadro de ansiedade, em razão dos muitos problemas, ele pode te alcançar para te trazer saúde emocional. A salvação da sua alma, a sua bênção no casamento, na família, na cura das enfermidades e na prosperidade financeira. Ele pode abrir as portas onde não há. Você que se encontra, quem sabe, neste momento com dificuldade financeira, desempregado, ele pode abrir as portas para você, pode te abençoar. Creia que essas promessas, elas podem te alcançar. Pois bem, essa foi a nossa mensagem, esse foi o nosso vídeo aqui, o significado da verdadeira Páscoa, que nos aponta para a morte e a ressurreição de Cristo, e hoje nós podemos desfrutar. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, deixe o seu like, o seu comentário, é extremamente importante, compartilhe este vídeo. Nos siga nas redes sociais, se desejar contribuir com o nosso canal também. Creio que Deus pode te abençoar. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!